Bênção demais. Vamos à palavra? Estão animados com Jesus, né? Então eu convido você a orar comigo mais uma vez. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos conversar com o Pai. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade em estarmos reunidos aqui em família, para prestar culto ao Senhor. Estamos aqui por tua causa, estamos aqui porque o teu Espírito marcou este encontro conosco, nos revelou o Filho e assim nos rendemos a Ele. Mas eu creio que há pessoas hoje que vieram pela primeira vez e que estão sendo tocadas pelo Senhor para também terem este lindo encontro com Jesus. Seja hoje dia de salvação, dia de libertação, dia de cura, dia de encontro. Pai, eu peço a tua bênção, a iluminação do Senhor sobre a minha vida, conforme compartilho as verdades das Sagradas Escrituras. Sejamos convencidos pelo Senhor, tocados pelo Senhor. Esconda-me atrás da cruz de Jesus. Importa que Ele cresça, que eu diminua. Eu oro com fé. A igreja diz amém. Glória a Deus. Estamos no dia de hoje, neste domingo, falando sobre a especialidade de Jesus. Se poderíamos falar isso. É quase que um erro teológico. Eu sei que eu cheguei assim numa margem bem tênue. E por quê? Como pode ter alguma especialidade aquele que é Senhor absoluto do universo e detém todo o poder e toda a autoridade? Mas eu peço uma licença poética para poder trazer este pensamento. Estou falando de algo onde nos vemos muitas vezes sem reação. O que fazer diante do impossível? Impossível é impossível. É aí que entra a especialidade de Jesus. É Ele mesmo quem diz lá em Lucas capítulo 1 que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ou seja, todas as coisas são possíveis para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa linguagem, nessa aplicação, eu queria levar você e eu, juntos, refletirmos sobre esta linda especialidade dele, porque há momentos na vida quando nos vemos assim, paralisados, porque não temos reação. Fazer o quê? É impossível. E eu queria que a mensagem de hoje se tornasse um marco na sua vida. O meu desejo e a minha oração é que a partir deste domingo, o que você for ouvir te marque de uma forma tão profunda que quando chegar aquele momento onde em nossa humanidade você se lembrar, está difícil, não tenho como, vai se recordar deste dia e declarar: não, eu tenho um Senhor que é especialista em causas impossíveis. Diante disso eu peço a sua atenção. Eu quero fazer a leitura de um texto que é bem conhecido. Encontra-se lá em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 14. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó, soberano Senhor, só tu o sabes. Agora perceba que existe um detalhe bem interessante, ainda vamos ler mais. Mas eu queria que você pensasse e raciocinasse comigo. Vamos supor que eu e você estivéssemos andando juntos e nos deparássemos com um vale onde carcaças de animais mortos assim na estrada fossem ali depositados. E quando olhássemos para este vale, enxergássemos um monte de ossos ali, e aí eu perguntasse a você: poderia estes ossos voltar a ter vida? Você entregaria uma resposta óbvia: não. Mas não é essa a resposta do profeta, porque ele sabia diante de quem ele estava. O texto afirma: a mão do Senhor está sobre mim.
E o Espírito do Senhor foi quem me conduziu a esta visão. E quando uma pergunta que parece óbvia, se fosse de homem para homem, mas como ela veio do alto, como ela vem do Espírito de Deus, bom, pera lá. Não cabe. Senhor, na minha humanidade, a resposta seria não, mas só tu sabes. Afinal, tu és o Deus do impossível. Perceba que a nossa resposta, ela muda dependendo diante de quem você se vê. O texto continua, verso 4. Diante da resposta do profeta, né? Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Parecia impossível, mas ele sabia diante de quem estava. Recebe um comando e ele obedece. E o que ocorre logo após ele fazer isso? Verso 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Agora faz sentido. Estou entendendo. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Uau, uau, glória a Deus por sua palavra. Família querida, preste atenção nisso. O próprio Deus está fazendo a analogia. Não preciso nem de fazer conexões. Diante da visão e da experiência que ele confere ao profeta, o próprio Deus afirma: estes ossos são a nação. E aí o Senhor diz o que a nação tem proclamado diante das mazelas, das dores, dos problemas, das tribulações que estão atravessando e enfrentando. E Deus dá uma solução. Então nós temos aqui, queridos, total abertura para entendermos que tais princípios se aplicam para mim e para você, que pela fé em Cristo Jesus também nos tornamos filhos da promessa. A promessa é para todo aquele que crê. O que o Senhor está dizendo para mim e para cada um de vocês é que nessa vida, sim, nós enfrentamos muitas mazelas, muitos problemas, mas inclusive com relação à nação, muitas delas são por escolhas erradas.
E as principais escolhas erradas deles era justamente de se afastarem do Deus do impossível. O Deus que não apenas provê a vida, mas mantém a vida. Então veja onde suas ações e suas escolhas têm conduzido cada um de vocês a um vale de ossos secos. Mas profetiza, filho do homem, na minha palavra, diga em nome do Senhor, declare a vida. Eu tenho 3 conselhos para vocês hoje aqui. E eu quero dedicar um tempo especial no final da nossa celebração para orar por cada um de vocês. O Senhor tem se movido de uma forma muito especial desde as 8 horas da manhã. Eu até compartilhava de manhã que me recordo de ter visto parte deste texto estampado na entrada, bem debaixo do frontline, do Museu do Holocausto em Israel. Justamente fazendo essa alusão do Senhor simplesmente trazendo à vida algo que quando enxergávamos só podíamos ver ossos. Eu já fui várias vezes a este museu, várias vezes. Todas as vezes que lá entrei e passei pela história que o museu conta, há uma ordem cronológica, e quando por ali passamos, ouvimos, não tem como, nos emocionamos. Não apenas por se tratar da história dos judeus, mas por conta do que a humanidade sem Deus é capaz de fazer. Sabemos que durante a guerra, sim, muitos judeus, mais de 6 milhões foram mortos. Mas muitos outros também foram, outras nações, ciganos, poloneses, e também aos milhares, aos milhões. Mas, enquanto você passa, e se você não foi, um dia você vai comigo para Israel ainda. E você vai, junto comigo, testificar o que vou relatar para vocês. Passando nos corredores, eles montam uma linha do tempo, desde o que antecede a guerra, o que começa com mentiras, fake news, levantes, e todo este burbúrio, levando e conduzindo uma massa, até o final da guerra, quando os aliados chegam, depois de vencerem a guerra, libertando aqueles poucos sobreviventes nos campos de concentração. Eu não sei quantos de vocês já assistiram o filme O Menino do Pijama Listrado. Enquanto você passa por estes corredores, lá estão estes pijamas. E eu me recordo que fazia pouco tempo, uma das vezes que eu fui, fazia pouco tempo que eu tinha assistido o filme, ele estava muito vívido para mim, e foi um choque. Não era um pijama que foi feito para relembrar, foram roupas e peças autênticas, recolhidas destes campos de concentração, em especial Auschwitz. Duas imagens me chocaram. Eu estou com o texto na minha mente. Eu estou com estas palavras e estas experiências que o Espírito está entregando a Ezequiel. Um vale de ossos secos. Logo no final desta viagem cronológica da história dentro do museu, nós nos deparamos com telões, com projeções, onde imagens capturadas, reais, e eu estou falando que são imagens do exército aliado, não é uma imagem produzida cinematograficamente em Hollywood, não, são imagens reais. São estes soldados americanos, britânicos, chegando nestes campos de concentração, e eu fiquei assim, impressionado, porque a imagem, quando focando os soldados chegando, a impressão é que eles não acreditavam no que estavam vendo.
A imagem a seguir, quando a câmera mostra, agora com os portões abertos, e aqueles sobreviventes andando, com os seus pijamas, listrados, pijamas, abertos, o que víamos eram mortos-vivos. É o que mais se assemelha aos filmes que os jovens e adolescentes gostam de assistir sobre zumbis. Walking Dead. São pessoas que estão em pé, estão andando, nos dá a impressão que estão vivas, mas estão mortas por dentro. Debaixo daqueles trapos, você enxergava apenas os ossos, recobertos por uma pele bem fininha. Rostos cadavéricos, olhar profundo, sem entender o que estava acontecendo. Alguns dias antes, os alemães haviam fugido, e eles estavam lá perdidos, sem saber o que fazer. Se os alemães já tinham ido, e quando foram, ainda tentaram matar o máximo que pudessem, para que não ficassem vestígio nem testemunhas. Mas um bom número sobreviveu, porque conforme chegavam os aliados, eles fugiram. Mas conforme chegam os vitoriosos, os soldados, a libertação, a liberdade, eles sequer tinham forças para saírem de onde estavam. As portas foram abertas, mas eles não conseguiam sair. A imagem continua. E aqueles soldados aliados, então, muitos deles, a gente poderia ver, não sei se Eliezer se recorda, porque ele foi comigo para lá, dessas imagens. Muitos soldados enxugando as lágrimas. E eles começavam a tirar dos bolsos todos os mantimentos que eles tinham, chocolate, aquelas ração que vem guardadinha, e estavam entregando tudo que podiam para aquelas pessoas. E o que acontece a seguir é algo ainda mais horrendo, porque aqueles que estavam morrendo de fome, quando começaram a comer, começaram a morrer por conta da indigestão. Seus estômagos não estavam preparados. Há anos, eles malemar bebiam um caldo sujo. E a indigestão começou a matar, e os médicos do exército, então, começaram a retirar os alimentos que haviam entregue, e aí de novo o desespero tomava conta. Mas eles não entendiam. Falaram, nós não estamos livres, porque a gente está morrendo de fome, nos dê comida. E podíamos ver aquelas imagens do desespero, e eles chorando, não entendendo por que a comida estava sendo tirada. E os médicos então falaram, tiveram que envolver água com leite, não sei qual era a medida exata, mas tipo para uma medida de leite, 5 de água, para que aos poucos e conforme os dias fossem passando, até que lá na frente pudessem depois retomar uma alimentação normal. Essa imagem me chocou, mas não mais do que a última que relatarei para vocês. Quando eu chego na última etapa, o último telão na parede do museu mostrava agora o que eles precisavam fazer com aquelas centenas de milhares de corpos espalhados, já em estado de putrefação. Eram tantos, que não podiam fazer uma cova para cada um. Não tinha como os soldados pegarem corpo por corpo e levarem para um lugar específico. Então, aquela cena, quando assisti, eu tive que sentar. Porque a imagem é de uma retroescavadeira, fazendo valas gigantescas. E esta mesma retroescavadeira vinha e agora pegava aqueles corpos e ia empurrando aqueles milhares de corpos para dentro do buraco da vala. E depois vinha com terra, cobria,
E a imagem dos soldados martelando algumas placas. Aqui, aproximadamente 1000 corpos. Na outra vala, outra plaquinha. Aqui, aproximadamente 3000 corpos. Ali na outra, aqui, aproximadamente 5000 corpos. Essa foi a visão mais próxima de um vale de ossos secos que eu tive na vida. Essa imagem não sai da minha cabeça. E diante de uma experiência como essa, talvez a nossa reação foi exatamente a que eu tive quando assisti pela primeira vez, procurar um lugar para sentar e chorar. Mas diante dessa visão, Deus diz para o profeta: profetiza. Poderia voltar à vida? Senhor, humanamente falando é impossível, mas só tu o sabes. Então vamos fazer o seguinte: profetiza, filho do homem. Profetiza. Eu tenho 3 direcionamentos para vocês nesta noite apenas. 3. E a primeira delas traz a razão pela qual estou compartilhando esta experiência, onde talvez alguns poderiam dizer: pesado, pastor, tem necessidade disso? Bem, eu quero afirmar que sim, tem. Porque o primeiro direcionamento que eu tenho, se você quer viver uma grande transformação, se você quer ver o vale dos ossos secos, da sua casa, do seu casamento, da sua empresa, da sua vida espiritual, da tua vida financeira, da tua saúde, se você quer ver este vale de ossos secos voltar a ter vida, em primeiro lugar, você precisa ter uma visão do caos da vida. Essa é a lógica que o Espírito de Deus opera na vida do profeta. Leva ele a ter uma visão do caos, uma visão da realidade. A morte é a realidade do homem sem Deus. Eu sei que muito se fala e muito se apregoa um evangelho bem suave, soft. Um evangelho que é gostoso de ouvir. E vou te dizer algo, é fácil pregar esse evangelho, uma delícia. Ontem compartilhava com Larissa, que é uma das nossas irmãs aqui da parte de mídia. Estávamos saindo de um evento, onde compartilhei uma mensagem um tanto confrontadora. E sempre quando eu termino e saio de uma mensagem assim, eu não saio feliz, eu primeiro saio impactado, porque eu não estou apenas confrontando as pessoas. Eu, como pregador, primeiro preciso confrontar a mim mesmo. E depois eu dizia a Larissa, falei: Larissa, meu Deus, não é fácil. Quando Deus coloca estas mensagens para eu compartilhar, eu faço de tudo para correr. Eu faço de tudo. Eu durante aquele sábado falei: Deus, eu não quero pregar, eu não vou falar disso, eu não quero pregar isso à noite, não vou. E quando chega na hora é tão mais forte, eu tenho que fazer. E quando termina, eu estou moído, estou destruído, porque não é fácil. Trazer uma visão da realidade do caos da vida para vocês no domingo à noite, no domingo de ceia, casa cheia, outros milhares assistindo pela internet, não é fácil. Mas o que eu entendo é que esta é a lógica de Deus. Como é que eu vou oferecer uma transformação? Como é que eu vou oferecer uma novidade de vida para uma pessoa que já se vê suficientemente bem? Como é que eu compartilho um evangelho e falo da necessidade de você não apenas simpatizar-se com Jesus, mas render-se a Jesus, se você não entende, querido, que é necessário arrependimento? De que você, vivendo através das suas próprias vontades e desejos, você está indo na direção da colisão com uma carreta carregada na descida.
Se você quer experimentar e viver transformação, você precisa ser conduzido pelo Espírito de Deus para enxergar o caos da vida sem Deus. Do contrário, você vai continuar achando-se suficiente. Você vai continuar achando que a tua juventude é suficiente, que teus recursos são suficientes, que a tua beleza é suficiente. Mas não se engane, todas estas coisas são passageiras. Todas. Eu costumo dizer que não vivi tanto ainda, mas também não vivi pouco. O que eu vivi já é o suficiente para entender que, de fato, estas coisas passam. Esse horário das 18 é um horário bem eclético. Mas, apesar de termos muitos jovens aqui neste horário, temos muitos irmãos, também com seus cabelos brancos. Aí você olha, nem tanto. Não se engane, louvado seja o Senhor pelas tintas. Melhor o Senhor se manifestar através das rugas. Louvado seja o Senhor pelo botox, os ácidos hialurônicos. Aleluia. Mas se eu pedir a tua identidade, vai ter um 1900 e Guaraná com rolha. 1900 de telefone de descagem. Você também pode testificar comigo. Todas estas coisas são tão passageiras. Eu preciso falar para vocês do que é a realidade da vida sem Deus. É um vale de ossos secos. E todas as vezes que nos dispomos a querer viver esta vida olhando apenas para nós, usando nossas expertises, nossas estratégias, nossos métodos e por aí vai, é incrível como um castelo de areia, ele começa a ruir. É um casamento, os filhos, e de repente, é a geração, né, bispo? Esses adolescentes de hoje, eles... é assim mesmo, né? Eles são tão independentes, são tão lindinhos. Não é que eles são independentes. Muito pelo contrário. O processo pelo qual Deus instituiu para a formação do ser humano foi um processo de total dependência. Quando nascer, assim que eles fizerem aqueles exames, passarem nitrato nos olhos, tá respirando, tal, eles vão trazer até você e vão colocá-lo no teu seio, porque sem você ele morre. E é interessante porque este processo vai continuar por muito tempo. Você vai ter que trocar a fralda, ver se ajuda. 1 ano, 2 anos. E é um processo lento. E a gente começa a entender que em cada fase que passamos, vamos avançando, crescendo, mas sempre debaixo de uma tutela, porque Deus assim instituiu. E por que Ele fez dessa forma? Para você e eu entendermos de que precisamos de alguém, que precisamos nos colocar debaixo de uma autoridade maior, até chegar aquele momento onde você vai dizer tchau para o papai e para a mamãe, unir-se-á ao seu cônjuge, mas você vai ter aquele DNA dentro do teu peito muito bem definido. Eu estou indo, constituindo uma nova família, mas eu preciso continuar me submetendo à autoridade de um Deus grande, poderoso e soberano. Ele é o Deus do impossível. Um dos problemas da humanidade é o vírus da independência. E quando eu vejo tais adolescentes e jovens querendo viver esta vida e colocando a desculpa nas gerações, não! É porque em algum momento esse diálogo, essa comunicação, esse projeto de Deus foi ignorado. O processo foi quebrado.
Por que você não vê esses adolescentes sozinhos? Não sei se você percebeu. Se ele não está sentado do seu lado, é só você procurar para aquele lado ali. Eles andam em bando. Quando um corajoso levanta na hora do louvor e vem para frente, é só esperar. Pode contar. Antes de você chegar no 10, já chegou pelo menos 3, 4, 5. Quando o louvor está um pouco mais animado, vem um aqui para frente, pode contar até 10, daqui a pouco forra. Eles andam em bando. Por quê? Porque não foram criados para ficarem sozinhos. Mas por que não fala comigo? Porque você em algum momento interrompeu essa comunicação. Não foi ele, foi você. E enquanto você não entender o caos da vida e como a morte começa a ser gerada através de simples negligências, você não vai estar pronto para esperar a transformação que o céu quer operar. Porque talvez eu esteja falando para pais que nem estão percebendo isso, porque estão dentro da normalidade. Aí eu te pergunto, como é que pode você hoje profetizar vida sobre o vale dos ossos secos dentro da tua casa? Não vai profetizar. Primeiro tem que enxergar que existe uma necessidade. Não faz tanto tempo assim a pandemia. Em 2020 e 2021, ficamos presos dentro de casa. Os juniores amaram porque tinham papai e mamãe. Os adolescentes piraram porque não tinham conexão com eles. O mais estranho é que os pais não estão percebendo que os teus filhos passam 7 horas com professores e coleguinhas na escola. Se você falar para mim que investe 7 horas diárias de comunicação, de envolvimento, de relacionamento com teu filho, eu calo a minha boca. Mas me prove que você tem 7 horas por dia de um relacionamento efetivo com ele. Não tem. Tem pai que passa 1, 2 dias sem ver o filho, porque a hora que você chega do trabalho ele já está dormindo. No máximo, vocês se veem no café da manhã e deixam ele na escola. Mas ele passa 7 horas na escola. Ele entra às 7, sai 12:30. E quantos destes ainda não volta para o karatê? Depois volta para o não sei o que do Kumon. E depois volta para o inglês. Aí vai para o balé. E vai não sei o que. Mas o errado é a igreja que dá aula de teologia de quinta-feira à tarde. Errado é a igreja. É a igreja que está tomando o tempo do teu filho. Fala aqui com a minha mão você. Muitos pais não estão entendendo porque não enxergam o caos da vida sem Deus. Que você tenha hoje os teus olhos abertos. Às vezes você só está preocupado, irmão, com a tua empresa, com as tuas finanças, e não está enxergando que o teu casamento não está vivendo a abundância que Jesus quer que você viva. Se eu e minha esposa hoje, aos 27 anos de casamento, que completaremos 28 em dezembro, com a graça do Senhor, que vamos bater bodas de ouro em nome de Jesus. Fala amém aí, nega. Yes. Vão passar, claro, porque 50 vão fazer uma big de uma festa. Não é porque a gente é lindinho de Jesus, não. É porque eu enxerguei o caos da vida sem Deus. Porque eu escolhi a confrontação e ela também. Somos de realidades completamente diferentes, culturas familiares completamente diferentes. Só que eu fiz e tomei uma decisão. Não vou guardar, vou compartilhar. Eu fiz a escolha, eu vou passar a vida contigo. E eu é que não vou ter uma vida infeliz, aqui que eu vou ter uma vida infeliz. Se o que estiver fora do trilho, nós vamos ajustar. Vamos conversar. Ela está para lançar o livro agora na conferência. Primeiro livro dela. Decida ser feliz. Diz que as pessoas que fizeram a correção do livro choraram várias vezes. E quando ela coloca decida ser feliz, ela não está falando de um método. Ela está falando de uma decisão. Eu fiz o prefácio do livro. E falei assim, eu fui a pessoa que mais ajudou ela.
porque eu fui a prova dela. Eu fui o que mais testou a paciência dela. Então, quando estiverem lendo, agradeça a Deus pela minha vida também, orem por mim. Brincadeiras à parte, queridos, o que eu quero dizer é que não tem como viver a abundância sem entender a realidade. E quando você entende a realidade, é aí que você se manifesta. E vem o meu segundo conselho para você, e estou terminando em 10 minutos. A transformação acontece quando Deus ordena a restauração da vida. Pode, tu o sabes. O que você vê? Morte. Então profetiza. E aí eu preciso dizer a você, você conhece os planos de Deus para a tua vida? Você conhece as promessas de Deus para a tua vida? Deveria, porque são elas que nos dão esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus já profetizou vida sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu futuro. Foi Jesus quem falou para termos bom ânimo diante das intempéries da vida. Tem de bom ânimo. E por que, Jesus, se é tão difícil? Porque eu venci o mundo, horas. E eu prometo estar com você todos os dias da sua vida. E não vou deixar vocês órfãos. Eu vou derramar do meu Espírito que habitará com vocês. O Senhor já declarou vida sobre o teu casamento. Eu dizia hoje cedo, quantas vezes me sinto frustrado, porque eu prego e falo domingo após domingo. É raro o domingo que eu não falo sobre casamento. Raro. Por que você ainda fica ponderando isso? Por que você ainda acha que divórcio é solução? Acabei de falar, beleza é passageira, efêmera. Para com isso. Gente, a verdadeira felicidade está nos pequenos detalhes. Nos pequenos. Eu tenho dito para os nossos homens aqui, para os Strong Brothers, largar a esposa e os filhos, qualquer um faz. Honrar um casamento e caminhar em alegria, em vida abundante, até que a morte separe, isso é coisa para homem. Homem de verdade, homem de caráter, homem de valor. As tentações, elas vêm todos os dias. E quando a tentação se manifestar diante de você, tem que ser muito homem para falar aqui para você, ó. Aqui, ó. Caráter. Então vou fazer o quê? Profetizar a vida. Vou fazer o quê? Declarar as promessas sobre o meu casamento. Quando eu casei com meu marido, ele tinha um cabelão. A gente andava de moto, não tinha capacete, bispo. O cabelo... Olha aqui para mim. Se você olhar para o meu pai, você vai ver que eu tenho uma genética abençoada. Uma mente brilhante, literalmente falando. Né? Reluz daqui. E eu falei para Ana um tempo atrás. Nega, você já viu papai. E eu gostava de usar o cabelão. Tem umas, né? Antigamente eu tinha um cabelão. Só que aí começou a ficar meio ridículo, porque começou a testa a aumentar muito. Eu falei, esses velhos com cabelo grande atrás, ralado na frente, eu deixar quieto. Eu comecei a diminuir, cortar. Aí eu falei para ela, ó, assim que um negócio zerar muito, eu passo a máquina 1.
Ela, falou, genética de papai. Aí, irmão, chegou um abençoado aqui na igreja, um doutor, que arranca daqui de trás e põe aqui os fios. Doutor Luciano. Aí falou, bispo, vamos fazer. Eu falei, vou nada. Fica parecendo um jardim recém-plantado, grama, negócio. Eu falei, vou nada. Como é que faz? Não, você vai, é um por um. Eu falei, tô fora. Aí o Haldman, paizão, vamos bora fazer. Vamos abençoar o senhor, vamos fazer, vou nada. Eu tenho amigo lá que fez, o Júnior, o Café com Deus Pai fez. Bora, mas outro dia a gente estava em Brasília. Aí o Júnior, Marcelo, você precisa fazer implante. Eu falei assim, que preciso fazer o quê? Você não tem espelho não? Ele falou, eu vou fazer já, depois de amanhã. Vou fazer a segunda vez, ele já fez 2 já. Falou, que? 2 vezes? Vai fazer? Vou nada. Falou, bora lá. Eu falo com o meu doutor, ele faz comigo, ele já faz com você no dia seguinte. Ele olhou para mim assim, ó, tá feio. Eu falei assim, rapaz, vai te catar. Aí eu tô feio. Eu falei, é você. Porque eu já tinha decidido com a Ana, vou rapar. Aí quando o doutor aqui da igreja falou assim, não, bora, não sei o quê. Aí eu falei para a Ana, estão querendo que eu faça esse negócio, é aqui que eu vou fazer. Ela falou assim, por que não? Eu falei, putz. Ao bico dela. Ela falou assim, é que eu gosto quando fica grande aqui atrás, assim. O que eu queria? Irmão, coisa mais legal você levantar, não ter que ficar penteando. Vai no barbeiro só para fazer a barba mesmo, e aqui deixa, do jeito que está, só passa a máquina. Coisa maravilhosa. Aí ela falou, vai lá. Eu não queria. Mas casamento é assim, né? Então bora. Aí fui lá no doutor. Irmão, já vou te falar. Se você sentar, você já sai com a data marcada. Aí arrancou daqui, botou. Ó, tá até. Ó. Tá crescendo. O ruim foi ficar dormindo sentado uns 4 dias. Mas pagamos o preço. Eu estou falando para você, querido, que viver um casamento abundante não é natural pro ser humano caído. Viver um casamento abundante é sobrenatural. E para ser sobrenatural, você tem que ouvir a voz do Espírito e obedecer a voz do Espírito. Vai falar para mim que o Espírito Santo mandou você plantar cabelo. Eu falo, não é isso que eu estou dizendo. O que o Espírito Santo mandou fazer é que eu preciso me esforçar ao máximo para agradar a minha esposa. Se eu tenho condições e posso, tudo bem, vou fazer. E ela também faz a parte dela. Então, diante do caos que a gente enxerga, ajustamos as mazelas, nos unimos, cada um fazendo a sua parte. E desta forma, vamos blindando os nossos corações. Então Deus já deu ordem de vida e de restauração sobre você. O que está faltando para você experimentar esse milagre? Por fim eu concluo para a gente orar. Quando eu olho para o verso 11, quando Deus conclui, é incrível. Ele diz, avisa a nação de Israel. Essa história é deles. Ou seja, Deus está querendo, promovendo e prometendo uma nova história de vida. Mas você precisa assimilar, aceitar e caminhar nessa direção. Então, qual é o propósito da mensagem? Não é simplesmente, palavras soltas, frases soltas ao ar, com efeito, e fazer você, pular. Irmão, do que vale isso se a hora que você sair, você não estiver motivado a fazer a sua parte? Eu já falo, se você está vindo aqui pela primeira vez, fala, eu gostei de tudo, só achei a mensagem meio paradinha. Eu gosto quando, e tal,
Irmão, eu vou te falar, de vez em quando tem uns negócios meio agitados, mas 90% é o que você está vendo hoje. Mas pode ter certeza, 100% das vezes você vai sair daqui com a cabeça inchada, pensando no que tem que fazer. É isso que faz a diferença. Porque amanhã, quando chegar a cheirosa, quando chegar, fala assim, ai, me ajuda aqui, na academia, né? Me ajuda aqui. Você vai lembrar do bispo apontando o anel para cima. Aí você vai falar assim, ô instrutora, ajuda a abençoada, porque eu sou aluno aqui, eu não posso te ajudar, tem que ser instrutora. Nem te conheço. Está amarrado. Mulher de Potifar. Acha? Rapaz. Irmão, coisa mais gostosa. Você voltar para casa e fala assim, rapaz, hoje eu fui José. Aí quando você toma uma decisão dessa, às vezes você acaba na cadeia depois. Mas calma, que no tempo certo Deus te põe como governador. Porque você obedece os processos, enxerga o caos, não se desespera, faz o que tem que fazer e declara vida sobre o vale. Você não se rende. E muito além das suas próprias necessidades, eu queria que você junto comigo profetizasse vida sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, sobre o nosso Brasil. É dessa forma que dia a dia, passo por passo, vamos construir um futuro melhor. Talvez você e eu não enxerguemos tudo o que vai acontecer, mas vai. Se eu não vir, minhas filhas verão. Se elas não virem, meus netos verão. O que nós não vamos fazer é desistir. Vamos profetizar a justiça de Deus, a queda da corrupção. Vamos profetizar a transformação da cultura do nosso povo. Que cultura é essa que quando uma carreta tomba, os carros param não para ajudar o motorista, mas para saquear a carga? Que cultura é essa? Eu não sei você, eu tenho medo de ir no Rio de Janeiro. Eu estava pregando dia 1º, passei o feriado todo trabalhando, irmãos. Eu estou desde quarta-feira na estrada pregando de manhã à noite, mesa, ontem o dia todo. E eu estava em Rio Claro com pastores, tinha um pastor de uma grande igreja lá no Rio de Janeiro. Ele olhou para mim, pastor, você aceita pregar no Rio de Janeiro? Os pastores já estão assim, tipo assim, você tem coragem de pregar lá? É desesperador. É o caos. É o caos. Pode dar certo? Senhor, tu o sabes. Então profetiza, filho do homem. Profetiza sobre o Brasil. Profetiza sobre as nossas crianças. Profetize sobre os nossos adolescentes. Profetize sobre os nossos jovens. Profetiza. Eu quero te convidar reverentemente a colocar-se em pé e a profetizar comigo nessa noite. Eu estou desde manhã profetizando e eu quero chamar você a profetizar comigo. Mas eu quero também abrir, porque eu disse no início que se você não ainda entregou a vida a Jesus, essa é a primeira decisão que você precisa fazer. E eu quero deixar este apelo a você: entregue tua vida a Cristo. Entregue tua vida a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem transformação. O especialista em causas impossíveis é Jesus. Então essa é a primeira decisão. Se você ainda não tomou, pode vir aqui à frente, eu espero você. Agora tem muitos aqui que já tomaram essa decisão. São irmãos queridos, líderes.
Pastores, eu não sei, mas você talvez esteja passando por um vale. Lembre-se, é a analogia que Deus fez com Ezequiel. Então talvez você esteja passando por um vale. Pode ser um vale na área da saúde. O médico falou, não há o que fazer. Talvez o teu vale seja, como eu disse, no casamento. E tudo que eu falei foi para você. Então nós vamos profetizar vida. Enquanto eu estou falando, você já vai saindo e vindo. Talvez o teu vale sejam filhos que estão talvez se distanciando dos caminhos do Senhor. Talvez o relacionamento com os teus filhos, eu não sei. Esse vale de ossos secos, este vale sem vida vai se transformar em nome de Jesus num vale de vida. Talvez sejam suas finanças, sua empresa. Talvez até por escolhas erradas, gastou de forma desordenada, se atropelou com juros, cartão de crédito, nome foi para o espaço, e você olha para toda essa situação e não tem de onde tirar, simplesmente não tem o que fazer. Então comece por entender que errou, arrependa-se e vamos clamar ao Deus do impossível para que te dê um socorro, para que te dê sabedoria, te dê graças e abra portas para resolver essa questão. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Como é que está a sua vida espiritual? Talvez a tua vida espiritual esteja esta sequidão, este vale de ossos secos. Mas o Senhor pode derramar óleo fresco sobre a tua cabeça hoje, e esta vida espiritual voltar a ter vida e vida abundante. Eu vou te dar 2 minutos. E enquanto cantamos e profetizamos e declaramos isso, você sai do seu lugar e vem para frente. Equipe de intercessão, meus pastores já estão aqui orando e ungindo as pessoas. Pode vir, declare isso. Aleluia. Pode vir. Você que está lá no fundo, pode vir para cá. Tome os corredores. Deus abençoe em nome de Jesus. Espírito Santo, declaramos vida sobre os casamentos, sobre a vida dos filhos. São esposas orando pelos maridos, maridos orando pelas esposas, sobre as vidas financeiras. Meu Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão. Queremos declarar, Deus, a tua bênção, restauração, restituição. Opera um milagre, Senhor. Há mais alguém? Hoje é dia de você entregar tua vida a Cristo, renovar a sua aliança com Jesus. Hoje é o dia de você declarar diante do caos, diante desse vale. Hoje é dia de você profetizar a mudança, profetizar a vida, crer no milagre. Creia. Que o Senhor renove a tua fé, que o Senhor aumente a tua fé nessa noite, nesse dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada vida aqui no teu altar nessa noite, e tantos outros irmãos espalhados por esse templo com mãos levantadas, e tantos outros que estão espalhados pelo mundo, literalmente conectados online, e estão, Senhor, olhando para seus vales, e só conseguem enxergar muitas vezes ossos secos, situações sem vida. Mas Jesus, Tu és o especialista em causas impossíveis. O Senhor tem óleo fresco para derramar sobre estas cabeças hoje à noite. O Senhor é aquele que pode transformar o nosso pior momento no melhor momento de nossas vidas. Basta uma palavra, e esta palavra foi liberada. Então, Senhor, em obediência, declaramos em fé vida sobre estas circunstâncias adversas. Em nome de Jesus, sobre a tua saúde. Em nome de Jesus, essa enfermidade desapareça.
Em nome de Jesus, eu quero declarar a vida, a restauração, a restituição sobre as tuas finanças. Aquilo que foi por levante do inimigo, aquilo que foi estratégia de Satanás, em nome do Senhor, que esta situação seja revertida. Seja você, querido, alvo da graça e da abundância e do milagre do Senhor. Que essa circunstância adversa caia por terra. Venha a vida sobre a tua área, tua empresa, tua vida financeira, em nome de Jesus. Eu oro por casamentos, há esposas orando por maridos, há casais aqui orando por seus filhos, há filhos orando pelos pais. Em nome de Jesus, restaura a abundância na família, Pai. Em nome de Jesus, se porventura esse casal está com dificuldades de se acertarem, não estão se entendendo, em nome de Jesus de Nazaré, abra os olhos espirituais deles para que enxerguem e vejam que o único interessado em causar este caos é Satanás. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que haja uma restauração da paz, do amor, da alegria. E eu quero declarar que este casamento viverá nos próximos anos seus melhores anos conjugais e matrimoniais, para a glória de Deus. Quero declarar filhos honrosos aos pais, filhos obedientes, filhos prósperos, abençoados, filhos cheios do Espírito Santo, aleluia. Quero declarar sobre a tua vida uma vida abundante no relacionamento com Deus. Quero declarar que se você estava vivendo sequidão na tua vida espiritual, que o óleo do Espírito seja derramado sobre a tua vida, que o fogo do Espírito Santo incendeie seu coração em nome de Jesus. Seja você avivado, seja você batizado no Espírito Santo, que você flua nos dons do Espírito Santo, que você em nome do Senhor tenha intimidade com Deus, que você durante a tua semana, nos seus devocionais, em seu tempo de oração, vocês sintam a presença manifesta do Senhor em suas vidas, para a glória de Deus. E eu encerro declarando, Pai, que eles saem daqui como luzeiros do mundo. Eles são sal e luz. Senhor, em nome de Cristo eu clamo, porque eles são respostas diante dos vales de ossos secos em Araçatuba, em São Paulo e no Brasil. Sejam eles missionários, sejam eles evangelistas, que eles pastoreiem o bairro onde eles moram, que eles pastoreiem ali no ambiente de trabalho onde estão inseridos, que eles pastoreiem, ó Deus, lá na escola, na faculdade, que as pessoas sintam desejo de procurarem Jesus pelo brilho que vai emanar do relacionamento deles contigo. É a vida do Senhor através das vidas deles. Eu os comissiono para darem frutos, e frutos abundantes, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que todo levante do inferno para causar dano, morte ou prejuízo caia por terra agora, no poder e na autoridade que há, no nome de Jesus de Nazaré. Para a glória de Deus, caia por terra. Que você viva os sonhos do Senhor, as bênçãos do Senhor. Pai, que esta semana o Senhor os surpreenda, que o Senhor os abençoe em teu santo nome, que o teu amor, a graça do teu Filho Jesus, as consolações do Santo Espírito do Senhor sejam multiplicados sobre eles, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado na terra, ligado no céu, em nome de Jesus. Tenham todos uma semana poderosa e abençoada, em nome de Jesus. Um beijo no coração, amo vocês, fiquem na paz do Senhor.